Olá, queridos amigos. Hoje impõe-se fazer uma pergunta. Será que esta guerra do Irão vai desencadear a próxima crise mundial? Há momentos na história em que o mundo parece avançar em direção a uma tempestade. Infelizmente, este é um desses momentos. A guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irão não é apenas mais um conflito regional. Esta guerra está a tocar o coração do sistema energético mundial. Ontem fiquei profundamente perturbado com uma entrevista que assisti na SIC Notícias. Queridos amigos, quando a energia, o mercado mundial da energia entra em crise, a economia global inteira treme. Como vos falei ontem, numa entrevista à CNN Portugal, o antigo Ministro da Economia, António Costa e Silva, que é também um dos maiores especialistas, se não o maior especialista português em energia, deixou um aviso seríssimo. Ainda não estamos num choque petrolífero, mas se esta guerra se prolongar, e este prolongamento serão apenas mais alguns dias, as consequências vão ser devastadoras. Hoje vou trazer aqui, neste vídeo, essa entrevista e olhar para ela com muita atenção, porque aquilo que ele descreve não é apenas um problema com repercussões económicas. É um sinal de uma crise muito mais profunda, uma crise muito mais profunda da civilização contemporânea, que certamente, ou com elevada probabilidade, pode dar origem ao desencadear de uma terceira grande guerra mundial. Se os amigos desconhecem, António Costa e Silva, eu vou falar um pouco dele e porque é que a sua análise é relevante. António Costa e Silva não é um comentador qualquer. Ele foi CEO durante muitos anos da Partex Oil and Gas, que é a empresa que gera os interesses petrolíferos da Fundação Carlos Gulbenkian, espalhada por todas as empresas do mundo mais importantes de petróleo. E foi também Ministro da Economia em Portugal no último governo socialista. Ele é um especialista internacional em energia e petróleo. E aqui nada tem a ver com partidarismos. Durante décadas ele trabalhou no centro da geopolítica energética mundial, com todas as maiores companhias petrolíferas do mundo. Quando ele fala sobre petróleo, gás ou guerra no Golfo, ele conhece o mercado e conhece os bastidores e a importância de todo o sistema energético global. E ele faz um diagnóstico profundo. Mas o diagnóstico central da entrevista é o seguinte. Segundo ele, o mundo vive neste momento numa bifurcação histórica com dois cenários possíveis. O primeiro cenário é um conflito de curta duração. E esta curta duração que possa parar dentro de dias. Se a guerra terminar rapidamente. Vai haver turbulência nos mercados, como já existe. Vai haver um aumento temporário da inflação e uma subida dos preços, pontual dos preços da energia. Seria, nas palavras dele, um espirro, mas não uma constipação prolongada. Ou seja, vai existir e está a existir, como todos já começamos a sentir, um impacto real, mas ainda limitado. Ele apresenta um segundo cenário, e esse segundo cenário é o da guerra mais prolongada, ou uma guerra prolongada. E aqui está o verdadeiro perigo. E isto é escamoteado por todos os políticos, e principalmente quem está a fomentar a guerra. Se o conflito continuar,
o petróleo vai disparar e não sabemos qual é o limite. O céu é o limite. O gás, a mesma coisa. E a inflação pode regressar com uma força brutal. Os bancos centrais terão de subir juros. Podemos entrar num momento de estagflação, subida da inflação e recessão económica. E isso pode acontecer. Recessão económica, crise da dívida, quebras de investimento, aumento do desemprego. É uma reversão total e uma disrupção em todo o sistema económico mundial. E o ponto mais crítico é aquele onde está centrada a guerra, que é o sistema energético mundial. Costa e Silva lembra que há algo que pouca gente compreende. Diz ele que grande parte da energia do planeta depende de uma região extremamente frágil, mas isto é comum, que é a região da Península Arábica. Aí centram-se cerca de 65% das reservas mundiais de petróleo e gás. E vários pontos críticos estão hoje afetados pelo conflito. Pior, alguns países produtores já estão a paralisar as suas produções, o que vai ser dramático, porque isto não é a mesma coisa como querer começar a funcionar em petróleo, do mesmo modo. Os maiores terminais petrolíferos do mundo estão fechados. A maior produção de gás já está paralisada. O maior centro de processamento petrolífero do mundo já está fechado. O North Field, no Catar, que é o maior campo de gás do planeta, já encerrou. Se estas infraestruturas ficam paralisadas, todo o sistema energético global vai entrar em choque. E depois, a juntar a tudo isto, o gargalo do planeta e deste coração, que é o Estreito de Hormuz. E este é um ataque ao coração energético do mundo. Aqui existe ainda um ponto absolutamente estratégico. Este ponto estratégico é o Estreito de Hormuz. Por ali, queridos amigos, passam cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia. Vejam esta iniciativa dos países de abrir as reservas estratégicas com 400 milhões de barris. Não é nada. Dá para dias. Por ali passam também 30% a 40% do tráfico mundial de petróleo. Então, se o estreito for continuamente bloqueado, como está, só o Japão perde, diz ele, 86% do petróleo importado. A Coreia do Sul, 84%. A China, 42%. E a União Europeia, 22%. Vejam bem a brutalidade. Ou seja, um único ponto geográfico do mundo, no coração energético do mundo, pode desencadear uma crise e está a desencadear uma crise económica global. Há que fazer aqui uma crítica política também, porque esta decisão da guerra revela realmente variadíssimas coisas. Segundo ele, a administração americana agiu de uma forma completamente errática. Não pensou nas consequências. O conflito tem semelhanças com a guerra do Iraque em 2003. E as mudanças de regime impostas do exterior raramente funcionam. Ainda mais num país como o Irão, com a dimensão do Irão e com a aprendizagem daquele regime ao longo de 50 anos. Por outro lado, Israel está a influenciar fortemente a política externa dos Estados Unidos, visando os seus interesses, que é a sobrevivência como país, pela ameaça do Irão. E como estamos a ver, o Irão está a reafirmar a extinção do Estado de Israel. O resultado está a ser e vai ser a maior desestabilização regional como está a acontecer. Ou seja, a decisão estratégica pode desencadear efeitos muito para além da intenção original.
E isto vai mexer com todas as alianças, como estamos a ver já movimentos do Paquistão em relação à Arábia Saudita. Há uma consequência económica global se o conflito persistir. E isto vai ter uma sequência. E a sequência pode ser petróleo caro, energia cara, inflação, subida de juros, crise da dívida, recessão global. Queridos amigos, e em casa onde não há pão, todos ralham, mas ninguém tem razão. E a guerra instala-se. É exatamente o mesmo mecanismo que provocou as crises como 73, do choque petrolífero, e 2008, uma crise financeira amplificada por uma energia, o custo da energia extremamente cara. Queridos amigos, o que é que isto revela sobre o estado do mundo? Aqui entramos numa reflexão mais profunda. Como é visível, o mundo hoje possui alta tecnologia, ciência extraordinária, tecnologia tão avançada que o IA ameaça tomar o poder. Os recursos são abundantes, porque ainda não vivemos uma quebra de recursos, mas continuamos presos a rivalidades geopolíticas, a interesses estratégicos próprios e decisões, isto é o mais grave, impulsivas dos líderes políticos que têm poder. Isto é uma contradição. Quando nós temos capacidade para cooperar globalmente, mas continuamos a agir como civilizações rivais. Como tenho vindo a falar, a visão Bahá'í sobre este momento da história diz que nos seus ensinamentos, os ensinamentos Bahá'ís, explicam que a humanidade atravessa uma fase de transição histórica e que o que está a acontecer não estava desconhecido, até estava previsto. Estamos a viver a passagem de uma civilização fragmentada para um novo entendimento do que significa uma civilização global. E Bahá'u'lláh, o manifestante divino para os nossos tempos, admoestou os governantes do mundo: ó governantes da terra, resolvei as vossas diferenças e diminuí os vossos armamentos. Estamos exatamente ainda na face contrária. Porque a segurança do mundo depende da cooperação das nações. Não há outro caminho. Estamos a ver o que é que está a acontecer. Há uma crise absoluta de liderança global. E o problema central não é apenas económico. O problema central, como tenho vindo a referir, é moral e político. A humanidade extravasou e está no clímax da sua genialidade, da tecnologia, do conhecimento e da capacidade. Mas cada vez tem mais falta de visão de unidade, responsabilidade moral e liderança baseado no bem comum, no interesse comum. Quando os líderes pensam apenas em interesses nacionais ou estratégicos, o resultado é frequentemente a guerra. Queridos amigos, não posso deixar de referir que o que estamos a assistir é uma desglobalização perigosa com consequências globais. E isto é muito, muito preocupante, porque o que estamos a assistir é a fragmentação do sistema internacional, as cadeias de abastecimento a quebrar, os blocos geopolíticos, novos blocos geopolíticos a formarem-se, e o comércio neste momento tornou-se uma arma estratégica, que é como o Irão e aquele regime está a agir. E isto cria um mundo cada vez mais instável. Qual é a alternativa? A alternativa é uma nova ordem mundial. Assim como vem dito nos ensinamentos Bahá'ís, que afirmam que a humanidade não tem outra solução, terá inevitavelmente de construir instituições internacionais fortes, onde todos os Estados estejam representados, onde possam consultar
e onde possam fazer vingar as suas decisões com mecanismos de segurança coletiva. Uma economia global que funcione não na base da competição, mas na cooperação. Não, queridos amigos, isto não é um idealismo, isto é a inevitabilidade da sobrevivência da raça humana, porque o planeta Terra tornou-se interdependente. Queridos amigos, esta entrevista deste homem que deve ser respeitado por aquilo que ele sabe, mostra que o sistema económico internacional, e diz-nos a todos, é algo muito frágil. Muito, muito mais frágil do que parece. Esta guerra regional está a desencadear uma crise mundial e pode escalar para uma guerra, a terceira grande guerra mundial. Mas talvez a verdadeira pergunta não seja económica. Talvez a verdadeira pergunta seja esta. Até quando a humanidade continuará a confiar o destino do planeta a decisões tomadas sem uma visão global? O século que estamos a viver, e estamos no segundo quartel do século XXI, exige algo de novo. Não apenas tecnologia mais avançada, mas exige liderança moral mais elevada, queridos amigos. Porque sem isso, as crises que hoje estamos a assistir são apenas o início de um grande cataclisma. Vejam o que se está a passar no país mais poderoso do mundo. O país mais poderoso do mundo voltou atrás em termos ideológicos e políticos, e para quem conhece um pouquinho da história e conhece como surgiu o movimento nacional socialista, o movimento nazi na Alemanha, e os passos que a evolução do sistema, depois de se apropriar do partido, depois de se apropriar do poder e do seu líder, as ações que ele começou a desenvolver. Vejam o que o líder, este autêntico Joker. O Joker era uma figura das histórias da Marvel que lutava contra o Batman. Queridos amigos, temos à frente da política internacional e da política nacional do maior país do mundo, os Estados Unidos da América, do mais poderoso em termos militares, um Joker. Um Joker que é uma nova forma de Hitler. Queridos amigos, precisamos realmente olhar para estas coisas com realismo. Não nos deixarmos abater pelo pessimismo, mas sim, mais uma vez, sermos firmes nas nossas convicções e procurarmos agir em direção à unidade, em direção à melhoria do mundo, e não nos deixarmos influenciar por estas narrativas que só são divisionárias, porque o mundo está à beira da terceira grande guerra mundial. Queridos amigos, um grande abraço e até ao próximo vídeo.